Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o terceiro módulo do nosso minicurso de dimensionamento de pavimentos asfálticos relacionado à atividade de estágio de docência do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, como programado, esses 4 primeiros módulos a gente passaria ali pelo dimensionamento empírico de pavimentos asfálticos, a gente apresentaria os principais conceitos e o roteiro de cálculo, para poder elaborar, dimensionar esse pavimento rodoviário, A gente, no segundo módulo, resolveu um exercício do método empírico, certo? E agora, no terceiro, a gente vai abordar a questão do dimensionamento mecanístico empírico, A necessidade, o porquê desse dimensionamento está sendo implementado, A necessidade dele relacionado aos defeitos que o pavimento apresenta, e introduzir os principais softwares que estão sendo utilizados para dimensionar pavimentos asfálticos, ok? Então, no quarto e último módulo, a gente vai ver o exercício que a gente aplicou no segundo nos softwares que a gente vai apresentar agora, ok? Então é isso. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, podem mandar e-mail, a gente estará aberto a solicitações de vocês. Então vamos lá, dimensionamento mecanístico empírico de pavimentos. Esse dimensionamento, ele usa os princípios da mecânica dos pavimentos para dimensionamento, fazendo uso de cálculo de tensões e deformações e aplicando os critérios de ruptura para estabelecer as espessuras das camadas. A tensão de deformação, ela exige uma caracterização da rigidez dos materiais que vão ser utilizados nas camadas, desde a mistura asfáltica, a rigidez dessa mistura asfáltica, também dos materiais de base, subbase, reforço, subleito também, quanto que esse material possui de rigidez para poder caracterizar essa tensão e essa deformação, certo? Então, a gente calcula essas tensões e essas deformações que vão estar ali sendo submetidas a esse pavimento a partir do tráfego, Aqui a gente já tem mais o conceito de que não precisa, de que realmente a gente considera todas as cargas do pavimento, Todas as cargas ali que estão sendo aplicadas de cada veículo. E para isso, para dimensionar esse pavimento, além dessas cargas, dessas seções e deformações, a gente precisa estabelecer critérios de ruptura, para estabelecer as espessuras dessas camadas. E quais seriam esses critérios de ruptura, Esses critérios de ruptura, eles são basicamente baseados nos defeitos estruturais que o pavimento vai apresentar. O que a gente quer, a partir do dimensionamento, é evitar que o pavimento ele rompa, ele sofre a ruptura ali devido a esses defeitos estruturais. Os principais são justamente o trincamento por fadiga, que a gente vai ver representado a partir de uma porcentagem de área trincada. Atualmente, esse critério de ruptura é de 30%, Quando chega em 30%, a gente considera que o pavimento falhou já, a estrutura falhou. E o outro defeito é a deformação permanente, apresentada ali como forma de afundamento de tiro de roda. E quando a gente percebe um afundamento ali maior do que 12,5 milímetros, já é um sinal de que também aquela estrutura falhou. O trincamento por fadiga é mais observado na camada do revestimento, certo? Enquanto que a deformação permanente ela pode ser mais influenciada pelas camadas granulares. Uma representação disso é que a junção da base, subbase, reforço e reforço, subleito, pode representar mais do que 60% da deformação permanente total da estrutura. Mas a gente também tem a deformação permanente ali apenas da camada de revestimento. Isso acontece quando a gente não tem uma mistura bem dosada, e consequentemente com as temperaturas do pavimento, do local de construção, pode fazer com que essa mistura não se adeque bem e nem ao tráfego, e acabe deformando. Então a gente tem dois tipos de deformação permanente. Então tudo isso vai estar relacionado à rigidez dos materiais, que é o que a gente precisa analisar, para poder dimensionar bem os nossos pavimentos. Então com isso a gente precisa considerar a resiliência dos materiais, essa análise das tensões e deformações das estruturas de pavimento, como sistemas de múltiplas camadas, e a aplicação da teoria da elasticidade dos métodos dos elementos finitos, elas acabam dando origem a uma consideração racional, nesse método, das deformações resilientes no dimensionamento de pavimentos,
Então, um projeto racional de pavimento ele deve não só considerar o CBR, mas além do subleito das suas camadas granulares, mas também as características elásticas e resilientes, ou resilientes, né, dos materiais. Quanto ela vai recuperar, quanto ela vai deformar permanentemente e assim sucessivamente. A deformação resiliente, né, é uma deformação elástica, certo? O recuperável dos solos, das estruturas de pavimento, sobre as ações das cargas repetidas do tráfego, né, a qual a estrutura está submetida. A gente precisa, então, analisar essas tensões e deformações, né? Essa análise ela vai partir de indicadores mais importantes do comportamento estrutural, né, de um perfil de pavimento, partindo desde a deflexão na superfície, a deformação da tração na fibra inferior do revestimento, as tensões e deformações, né, verticais no subleito. Então, a gente tem essa questão da deformação elástica recuperável, né, e essa análise da deformabilidade dos pavimentos. Então, esses indicadores eles acabam permitindo que a gente consiga dimensionar estruturas mais adequadas para o tráfego que vai estar ali solicitante, né? Então, os exemplos de programas que podem quantificar esses indicadores é o Elsin 5, né, para camadas elásticas lineares, o FEPAVE, o Medina, o MIPEDS, a gente vai ver alguns desses, ok? O objetivo do dimensionamento é justamente calcular e ou verificar, né, as espessuras de cada camada e compatibilizar os materiais de forma que a vida útil corresponda a um certo número de repetições de carga, número n, né, projetado, ok? Então, para isso, a gente vai fixar essas espessuras do revestimento, né, somente em função desse número n de projeto, não tendo um critério de fadiga associado, né, sem uma correlação com o projeto da misturação, acho que não há como considerar os modificadores polímeros e quando a gente está utilizando borracha, né, essas coisas para verificação da espessura do revestimento. Então, tudo isso não é considerado no método empírico, né? Nada disso, né? Essa correlação da misturação com o projeto, nem esse critério de fadiga, não tem ligação com os métodos de projeto de reforço. Então, tudo isso a gente precisa sanar nesse dimensionamento mecanístico empírico, certo? Então, quando a gente sana isso, a gente passa a adotar critérios de ruína, né, que seria justamente esse trincamento aqui por fadiga, e a deformação permanente aqui apresentada com o afundamento de trilho de roda, né? Então, justamente por não considerar o critério da fadiga associada, não ter correlação com o projeto da estrutura asfáltica, não considerar o uso de modificadores, que o método empírico ele se torna obsoleto e precisa ser implementado o método mecanístico empírico que considera esses parâmetros de ruína, né, na fase de dimensionamento. Então, o tráfego ele é diferente, né, atualmente, em questão de volume, tipo de veículos, tipo de pneus, velocidades e pesos, e acaba que ele evoluiu, né? O tráfego evoluiu e está diferente. Então a gente não pode mais projetar um pavimento da forma que era projetado apenas com base no CBR, apenas com base numa brita padrão e no quanto que essa estrutura, né, vai estar ali bem dimensionada. Então, além disso, evoluiu também o conhecimento das formas de avaliar, né, esses materiais com novos ensaios como módulo de resiliência, deformação permanente, também a mecânica dos pavimentos por considerar o semi-rígido diferente do flexível, né? Os processos construtivos também mudaram. Atualmente, muita gente utiliza materiais alternativos, como cinzas, escória de aciaria, outros materiais nas camadas de revestimento, com a adição de cal. Os materiais asfálticos também se comportam de forma diferente, evoluíram, né, com aditivos. Então, a questão das exigências de sustentabilidade, né, muitos projetos têm implementado isso, devido à questão de resíduos,
camadas granulares construídas com resíduos de construção e demolição, com escola de aciaria, cinzas de termoelétricas. Então, tudo isso vem evoluindo. E nada disso é considerado no dimensionamento empírico de pavimentos. Então, é preciso evoluir também na questão do dimensionamento. Então, por isso que o mecanístico empírico se torna necessário, né, no dimensionamento das nossas estruturas. E os pontos principais é justamente a análise de tensões, né, deformações em pavimentos asfálticos, tanto de 1, 2 e 3 camadas, né, tabelas gráficos e por aí vai. O surgimento de computadores e os programas do cálculo de tensão e deformação, né, de pavimentos, sistema de 5 ou mais camadas, método de análises numéricas, desde diferenças finitas, elementos finitos, as escolasticidade. Todas essas considerações são necessárias, né, para esse dimensionamento mecanístico empírico. A geração de software de dimensionamento, né, do cálculo da tensão da deformação, seguido da comparação com esses critérios de aceitação, de 30% de área trincada, 12,5% de afundamento de roda. Então, tudo isso, esse comportamento dessas tensões, dessas deformações, tem que ser analisado nessa distribuição da pressão vertical, como é que vai estar ali a tensão, a tração, né, na fibra superior, também a deformação no subleito. Tudo isso passa a ser analisado nesse dimensionamento mecanístico empírico. Então, para isso, a gente tem alguns softwares, né? O principal deles está sendo adotado agora no novo método, né, de dimensionamento de pavimentos, o MEDINA, é adotado como método de dimensionamento nacional, né, de pavimentos. Aqui a gente pode definir todo tipo de material que a gente pode utilizar, né, as camadas, o tipo de material, a espessura, o módulo de elasticidade, o módulo de resiliência. A gente pode também definir como uma equação, né, que seria mais representativo ainda do que um módulo específico para todas as cargas, o coeficiente de Poisson desses módulos, né, dessas camadas. A gente também pode definir nesse software o tráfego de veículos. A gente também pode nele calcular projetos de reforço. Toda essa análise pode ser feita no Medina, certo? Além disso, a gente tem também o CAP3DD, que é da Universidade Federal do Ceará, também faz toda essa análise, a escolha dos materiais, as propriedades, os módulos, o tipo de material, a espessura. Aqui já considera também a questão do clima, né, da temperatura em cada camada, em cada época do ano, as forças, velocidade aplicada, tráfego de veículos. Tudo isso gerando também o gráfico de deformação permanente, né, em área trincada, para poder ser analisado esses parâmetros, esses critérios de ruptura, permitindo que assim a gente tenha uma análise mais criteriosa na hora de definir as camadas dos nossos pavimentos, os materiais. Além disso, a gente tem também o InJulia, né, que a gente define aqui os módulos, as espessuras, as cargas. Ele vai retornar as deformações, a tensão na parte superior, deformação permanente no subleito. Tudo isso a gente vai poder analisar se o tráfego que a gente tem resiste bem, né, a esses parâmetros que foram ali definidos, certo? Além disso, a gente tem também o MIPEDS, que também da mesma forma a gente define um tipo de material, espessura, um módulo, o coeficiente de Poisson, a questão climática também, certo? Portanto, a categoria da rodovia, o tráfego, né? Tudo isso a gente vai definindo para poder dimensionar a estrutura da forma correta, para que a gente tenha uma estrutura que resista, né, a esses critérios de ruptura, que a gente não tenha, por exemplo, uma área trincada dessa forma, uma deformação permanente assim, e possa fornecer segurança, conforto e resistir, né, aos 10 anos ali de vida projetada para esse pavimento, certo? Então, nesses 3 módulos a gente viu essa necessidade, né, da implementação do dimensionamento mecanístico empírico de pavimentos. A gente recomenda nesta etapa a leitura do livro de Mecânica dos Pavimentos, dos professores Jacques Medina e Laura Mota. Lá tem toda essa questão da análise das deformações, das tensões, como é esse processo de cálculo.
Então, no último módulo comigo, a gente vai resolver o mesmo exercício que a gente resolveu no módulo 2, certo? Esse exercício aqui, aplicado nesses softwares que a gente apresentou, certo? Então, a gente vai ver quais seriam as especificações retornadas por esses softwares, quais seriam os padrões retornados por eles, né? Se estão atendendo os parâmetros dos critérios de ruptura. Então, a gente vai ver tudo isso no próximo módulo. Então, a gente se encontra lá, certo? Um abraço para vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários, no e-mail, e estaremos à disposição. Muito obrigado.